Olá, amigos. Hoje nós vamos ver no nosso estudo do Livro dos Espíritos as diferentes ordens dos espíritos. Vimos no estudo anterior sobre perispírito e hoje sobre as diferentes ordens de espírito. Allan Kardec, ele perguntou se os espíritos são todos iguais ou se eles têm diferença, se tem hierarquia entre eles. E a resposta que os espíritos deram foi essa: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. Então, não é apenas, não é uma linha rígida. Por quê? Porque todas as almas são diferentes umas das outras e somos detentores do livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio justifica maior ou menor progresso dos espíritos. Existe sim uma hierarquia entre eles que vai de acordo com o nível de perfeição desenvolvido pelo espírito. Na questão seguinte, Kardec pergunta: há um número determinado de ordem ou graus de perfeição entre os espíritos? Olha, não, esse é o infinito. Não há uma linha demarcatória, não. O grau hierárquico de perfeição é muito tênue, né? Porque se dilata isso ao infinito. Não tem como você precisar até aqui e vai, não. Tem espírito que conseguiu conquistar determinadas virtudes, determinadas qualidades, outros conquistaram algumas outras que aquele não conseguiu ainda, e fazem parte dessa imensa hierarquia espiritual. Agora, a título de estudo, os espíritos colocaram que, em linhas gerais, nós poderíamos dividir o grau hierárquico de perfeição das almas em três pontos, ou em três itens. Primeiro, primeira ordem, espíritos de primeira ordem, que seriam os espíritos puros, aqueles que atingiram a perfeição relativa que toda a lei de evolução nos impulsiona para lá. A segunda ordem seria os espíritos que estão no meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. São espíritos que ainda não são puros, mas que já anseiam a prática do bem, desejam o bem. E a terceira ordem de espíritos são os chamados espíritos inferiores ou imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal, ou que alimentam todas as paixões más que retardam o seu progresso. Então, são três ordens a título de estudo, tá certo? Para a gente entender. Primeira ordem, espíritos puros, os que atingiram a perfeição. Segunda ordem, os que se voltam para o bem, embora não tenham ainda atingido a perfeição. A terceira ordem são os espíritos imperfeitos, aqueles que apresentam sentimento de maldade, ignorância a respeito da vida, a respeito de si próprio, e alimentam as mais paixões que impedem o seu progresso. A questão seguinte, Kardec perguntou: os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder de praticá-lo? Vocês lembram que a segunda ordem é o meio da escala. Resposta: eles têm esse poder de fazer o bem conforme o grau de perfeição que adquiriram. Uns possuem a ciência e utilizam a ciência em benefício da humanidade, em benefício dos seus irmãos. Outros têm a sabedoria e a bondade, mas todos ainda têm que sofrer provas. Então, os espíritos da segunda ordem, eles praticam bem, de acordo com as conquistas que já efetuaram, mas ainda precisam passar por provas para um dia se tornarem espíritos puros. E a última questão de hoje: os espíritos de terceira ordem, ou seja, os mais imperfeitos, são todos essencialmente maus? Resposta: não. Não. Uns não fazem nem o bem nem o mal. São aqueles neutros, indiferentes ao seu compromisso com a coletividade, com o universo. Outros se regozijam no mal, ainda alimentam o sentimento de mal. São os mais endurecidos, são os mais atrasados. E outros não são exatamente maus, mas são ardilosos, são levianos, né? São brincalhões. Na verdade, eles não são exatamente maus, mas ficam felizes de ver as situações difíceis que as pessoas passam. Ok? Então, são as três ordens que nós vimos hoje no Livro dos Espíritos. Eu sugiro a vocês, que têm o Livro dos Espíritos, que vocês possam pegar, depois desse estudo que a gente fez, peguem a Escala Espírita. São várias páginas do Livro dos Espíritos, da questão 100 em diante, que é o estudo que Kardec faz. E aí ele subdivide as várias condições dos espíritos, as várias ordens dos espíritos. São inúmeras. Então, estudem em casa, peguem o Livro dos Espíritos e deem uma olhada, tá certo? Porque nós não vamos
tratar dessas, porque são diversas nuances, pequenos detalhes que eu prefiro que vocês deem uma olhadinha nisso aí, tá bom? Ok? Então, no próximo estudo nosso, nós vamos tratar sobre progressão dos espíritos. Um grande abraço e muita paz para todos.